Agora a gente vai falar sobre amamentação. Estou recebendo aqui no estúdio a Rosiana Domingues. Tudo bem, Rosiana? Bem-vinda, viu? A Rosiana é mãe da Dandara. Dandara não veio? Não. Ai, queria conhecer bonitinha. Tá com 11 meses, né? 11. Tudo bem? Marcelo Reibshade, faz tempo que a gente não se encontra, tempo, né? Obrigado. Última vez foi no Mulheres? Foi no Mulheres. Ah, legal. Legal te ver de novo, viu? Obrigado. Obrigada aqui pela presença de vocês. A gente vai falar, né, sobre a Semana Mundial da Amamentação. Afinal de contas, é um tema extremamente importante quando a gente fala em criação dos nossos filhos e garantir uma boa saúde para eles no futuro também. Antes da gente começar o papo aqui no estúdio, dá uma olhada nesse VT. A Semana Mundial do Aleitamento Materno, que iniciou no dia 31 de julho e vai até 7 de agosto, traz como lema da campanha este ano, amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. O leite materno é considerado o alimento mais completo para o bebê, pois é nele que estão todos os nutrientes necessários para o correto desenvolvimento da criança. A recomendação da Organização Mundial de Saúde e também do Ministério da Saúde é que os bebês recebam exclusivamente leite da mãe durante os primeiros 6 meses de vida. Mas, segundo o último levantamento do governo federal feito em 2009, a média de aleitamento materno exclusivo no Brasil é de menos de 2 meses. No Revista da Cidade, vamos falar agora sobre a importância e o direito à amamentação. E é sobre esse assunto que a gente fala hoje no Revista da Cidade. Eu quero, antes de mais nada, começar falando com a Rosiane a respeito da situação que você passou há pouco tempo atrás, né? Assim como muitas outras mães, você passou por um constrangimento no momento de amamentar a sua filha, não foi isso? Exato. A gente foi visitar uma exposição na Pinacoteca e na segunda obra o segurança pediu para que eu me retirasse, porque ela não podia amamentar ali. E como é que foi a situação? Como é que você estava com a Dandara naquele momento? Ela estava naquele carregador de pano, no sling. No sling, tá. Exato. E mamando no sling é um ato natural, não tinha o porquê sair. E aí ele alegou que poderia estar constrangido as pessoas, que poderia danificar a obra. E aí pediu para mim danificar a obra. Na hora que você ouviu Exato. isso, acho que você falou, meu Deus, o que eu faço com essa pessoa agora? Aí eu falei, olha, não repete que é feio. Foi difícil, né, ter ouvido isso. Mas aí, o que Exato. você fez? Você teve que se retirar. Eu procurei a coordenação que manteve essa posição. Você foi atrás do superior dele? Sim. E mesmo assim continuaram afirmando que você tinha que se retirar para amamentar sua Sim, que eu filha. poderia, como benefícios, me retirar e voltar sem pegar fila. Tá. Eu falei, olha, se é esse o caso, então eu vou embora, né, que é melhor. E aí eu realmente fui embora e depois... E tava um calorão horroroso naquele dia e mandaram você pra Em rua. torno de 38 graus. Tá. E aí a amamenta do lado de fora. Gente, Porque não que coisa existe um horrorosa. espaço adequado para amamentar dentro da pinacoteca. Não existe uma sala de amamentação, um espaço reservado. E não cabe, né? A opção seria ou banheiro ou a rua. Ninguém almoça no banheiro, Pelo ela amor de também Deus, não. É claro que não. E na rua, eu fui embora, eu preferi ir embora. Doutor Marcelo, no consultório você já ouviu alguns relatos nesse sentido também de mães que passaram constrangimento no momento da amamentação? Infelizmente sim, é comum. O brasileiro não tem essa cabeça de colocar a criança para amamentar. E assim, eu falo, sabe o que me incomoda? Que quando você coloca uma criança para mamar, o problema não é a pessoa, é quem está do lado olhar aquilo como um ato sexual. Quer dizer, eu estou colocando um seio para fora. Não, você está dando de mamar para uma criança, fazendo um vínculo com ela. Então, a gente ensina sempre aos nossos filhos, olha, se alguém tem alguma dificuldade, não olha, você está atrapalhando a pessoa. Por que a gente faz? Então, assim, a Rosiane estava dando de mamar tranquilamente e veio um segurança olhar. Esse segurança, provavelmente, no carnaval, ele fica olhando o seio das mulheres, Ele achando maliciou lindo. a situação, né? Ele maliciou uma situação que é natural. Assim, então, ele colocou horário para ela dar de mamar, ela não podia dar de mamar naquele horário, sendo que na hora que ele tem fome, ele vai e come alguma coisa. Claro. E é natural você estar no museu e abrir um suco e tomar, mas a criança não pode. Ela, em especial nessa situação, ela estava no sling, ela fica colada no peito, então você nem consegue ver o seio de uma forma adequada, não que você queira ver, mas você não consegue ver. Então, ele realmente, acho que ele foi extremamente mal intencionado. E o que me incomoda nessa história, quando a Rosiane conta, é da superior a ter mantido essa que é ordem. pior ainda, né? O que a gente ouve muito delas, né? Não, mas ó, eu fui para uma área reservada. A área tem que ser reservada para a Rosiane se ela solicitar essa área reservada.
Ou se for uma necessidade da criança, porque às vezes alguns bebês não realmente se incomodam com barulho, com ruído externo na hora de usar. Olha, eu não gosto de dar de mamar na frente dos outros, não tem, mas a partir do momento que você, da instituição, manda ela para uma área reservada, essa área deixa de ser reservada, ela fica segregada. Então, eu acho que tiveram muitos problemas. Quando você manda a pessoa para fora, você está tirando o direito da criança de se alimentar. Quer dizer, eu acho que é uma questão de programação da cabeça das pessoas, de entender o que é a prioridade. Se crianças e idosos normalmente têm prioridades em filas, em outras situações, porque na hora de se alimentar, a criança também não vai ter essa mesma prioridade, né? Um nenenzinho que tem necessidade, muitas vezes, de ser amamentado a cada 1h30, 2 horas, 3 horas, dependendo de cada criança, né? E quantas vezes a gente já viu famosos aparecerem em capa de revista com uma criança no peito e todo mundo vai e apoia a causa. Aplaude, né? Porque ele é um famoso, ele pode, ele está numa revista famosa. A Rosiane está fazendo a mesma coisa. E detalhe, não estava incomodando ninguém. Como que ela ia prejudicar uma obra, ou derrubar leite na obra, ou derrubar criança na obra? Não tem contato nenhum, né? O leite vai direto do seio para a boca do neném, não acontece absolutamente então, nada. Não tem ali, essa conotação sexual, justo o contrário, o vínculo da criança com a mãe é a amamentação, né? Então, é o que está na cabeça das pessoas. É verdade. Rosiane, você tomou algum tipo de atitude depois disso? Você foi procurar seus direitos, procurar saber se existia alguma lei nesse sentido? Sim, eu participo de alguns grupos que apoiam a amamentação. Tá. E aí eu procurei órgãos que regulam isso, né? E realmente no dia não tinha, na época não tinha ainda lei que pautasse a amamentação em público. Ela foi homologada posteriormente. Mas a gente organizou um mamaço, que é um ato que vem para fortalecer a cultura da amamentação. E aí nós fomos novamente em visita à Pinacoteca, um número grande de mães, para realmente mostrar nosso protesto, mostrar que a gente tem esse direito, que é um direito do bebê. Quando foi feito esse mamaço na Pinacoteca? Ele foi feito em janeiro. Janeiro. E isso tudo vai dando corpo, né, a uma solicitação, a uma necessidade das mães e dos bebês de terem mais liberdade, de poderem, né, amamentar seus filhos aonde estiverem, sem sofrer nenhum tipo de preconceito. Isso foi muito importante, até porque a gente teve uma mudança significativa nesse sentido há pouco tempo atrás, né? Em abril desse ano, teve a aprovação de uma lei que agora ninguém mais pode proibir nenhuma mãe de amamentar seu filho em público, em locais públicos principalmente. Vamos falar sobre isso? Aliás, o que suscitou toda essa história foi um outro acontecimento também, em 2013, no SESC, né, com uma outra mãe que também foi constrangida. A partir daí o movimento foi ganhando cada vez mais força, né? Existem vários acontecimentos, assim. Teve acontecimento no SESC, no MIS, existiram vários momentos e por isso houve essa necessidade. E por isso a gente convidou também a Kátia Boulos, ela é advogada-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB de São Paulo, para falar também sobre essa lei e o que muda a partir de agora. Oi, Kátia, tudo bem? Tá com a gente? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer. O prazer é todo nosso, bem-vindo ao Revista da Cidade. Eu queria que você explicasse um pouquinho a respeito dessa lei para a gente e dizer o que muda a partir de agora. Sim, o que nós tivemos é que foi sancionada uma lei especificamente para o sentido de proteger a todas as mães que vão amamentar em público, para que elas possam fazê-lo sem o menor constrangimento, que é o que vinha acontecendo, né? Muitas vezes as mães eram impedidas, né, de amamentar em público, embora já houvesse lugar, em alguns locais já houvesse local para amamentação, a verdade é que agora esta lei determina que todo estabelecimento no município de São Paulo, é uma lei municipal, né, tem que permitir o aleitamento materno no interior do estabelecimento, independentemente de existirem áreas específicas para isso. Ou seja, aquele estabelecimento que não cumprir, né, poderá ser multado, né, será aplicada uma multa de R$500 e no caso de reincidência, esse valor multiplica, né? Então, agora... duplica, perdão, ele duplica, né? Agora essa multa ela vai para o município. Não, na verdade é o seguinte, né? Essa regulamentação ainda está sendo feita pela Prefeitura. A Prefeitura tem 90 dias para regulamentar. A lei entrou em vigor agora em abril, né? Dia 15 de abril entrou em vigor. E essa regulamentação ainda não está pronta. Então a forma como isso vai ser disciplinado ainda não está definida. Está sendo definida por esses dias agora, né? Mas, de qualquer forma, é importante saber que a mulher não poderá ser constrangida e nem sofrerá, não será alvo de preconceito, né? Como tem acontecido, né? Eu queria entender a questão do valor, esses R$500 se vão para o município, ou se é algum tipo de reparo ao dano moral que a pessoa teve naquele momento. Afinal de contas, a mulher que foi proibida de amamentar, ela pode correr atrás dos seus direitos de que forma? Ela pode deve correr atrás dos seus direitos, sem dúvida, sem dúvida. Então, independentemente da regulamentação que nós estamos aguardando e deve sair por esses dias, e aí nós podemos comentar, né, com conhecimento da regulamentação,
essa mulher vai registrar, logicamente, essa ocorrência, ela vai consignar que isso aconteceu, qual foi o estabelecimento, pode fazê-lo, procurar uma delegacia e registrar uma ocorrência, para que ela tenha em mãos, né, esse documento que vai comprovar o acontecido. E aí ela pode, inclusive, buscar os direitos com relação ao constrangimento que ela sofreu, porque existe um dano moral aí, certo? Independentemente, esse valor não é para o dano moral, esse valor vai ser aplicado ao estabelecimento que impedir, não é, a mulher de amamentar no seu interior, tá certo? Certo. Agora, independentemente disso, ela sofrendo constrangimento, ela sofrendo uma humilhação, afinal de contas, né? Porque ela está praticando um ato de amor, é um ato necessário para a relação dela com o bebê, a relação da saúde do bebê, enfim. Então, isso tudo vai causar um constrangimento, e esse constrangimento pode ser buscada a indenização pelo constrangimento que ela sofreu, pelo dano moral que ela sofreu. Tá? Independentemente dessa multa. Mas foi uma grande vitória, realmente, a aprovação e a sanção dessa lei, né? Muito obrigada, Kátia Boulos, pela participação aqui. A Kátia, que é advogada, presidente da Comissão da Mulher, advogada da OAB de São Paulo. Até uma próxima. Eu que agradeço, e daqui para frente vamos acompanhando e vamos tomando as providências necessárias para que as mães e os filhos tenham os seus direitos assegurados. Sem dúvida nenhuma. E é importante mesmo que a gente faça essa divulgação, né? Afinal de contas, quantas mães ainda não sabem que isso já é um direito? Sim. Pelo menos aqui na cidade de São Paulo. A gente espera que outras cidades também, que outros estados façam disso leis estaduais e, de repente, se transforme até numa lei federal, por que não, né? Sim. Afinal de contas, a amamentação nunca é demais. Esse não é a ideia central da nossa conversa hoje, mas eu acho importante sempre a gente ressaltar o tamanho da importância desse ato para o bebê e para a mãe também. São enormes os benefícios, não é, Marcelo? Na verdade, assim, é o alimento mais completo que existe para a criança. Não existe coisa igual no mundo. Ele é barato, ele está de graça, está feito. Já sai limpinho. Não precisa ser manipulado, está sempre no lugar, então você não precisa sair correndo, qualquer lugar. Eu acho um absurdo ter que fazer uma lei para um ato desses, né? É uma coisa que deveria ser básica, mas... Deveria fazer parte só do bom senso da população. E quando a gente fala de saúde, ele previne um monte de alergia nas crianças. Ele é o melhor alimento quando você vai falar em colesterol, em triglicérides. Ele melhora demais a parte de imunidade. Então, para quem mora em São Paulo, nesse clima bagunçado, ele melhora a parte de rinite, dermatites, as asmas. Eu brinco no consultório, eu falo que tem uma frase padrão. Cada mamada equivale a uma vacinada. É o jeito de você proteger teu filho, ou sua filha, ou os filhos, com o futuro que a gente vai ter. É o único momento que a gente mexe na imunidade dessas crianças no aleitamento. Além de ser o grande vínculo, né? Então, é uma cena que eu falo, a cena mais bonita que existe é você ver uma mãe dando de mamar de uma forma que os seus olhos vejam aquilo como um ato de carinho, de amor e não com malícia. E é uma das coisas mais deliciosas que a gente pode fazer mesmo pelos nossos filhos nesse comecinho da vidinha deles, né? Pena que a gente homem, a gente não participa disso, mas a gente participa do lado. Mas realmente, às vezes, eu falava muito isso pro meu marido, falei, uma pena que você não consegue sentir isso, porque realmente é tão maravilhoso. Mas é claro que existem mães, que existem alguns limites físicos até, né? Para que essa amamentação aconteça. A gente não está aqui querendo colocar nenhum tipo de culpa nas mães que não conseguiram amamentar por um motivo ou por outro. Mas, infelizmente, algumas optam por não amamentar. E a gente vê dados importantes nesse sentido hoje, né? Que da recomendação, que seria pelo menos até os 2 anos, 6 meses de amamentação exclusiva, depois 2 anos com a manutenção do leite sendo oferecido eventualmente, a gente tem dados aí que mostram que a realidade é bem diferente. São alarmantes, né? A gente tem, na verdade, 80% das crianças, entre 80% e 90%, mamando menos de 60 dias. Aí é muito pouco, né? É uma mãe que não é orientada, uma mãe que tem que voltar ao trabalho, as empresas não dão apoio. Não incentivam também, isso eu acho uma pena. Existe muito no Brasil ainda, falta de suporte, existe muito profissional liberal e essas pessoas que trabalham como pessoa jurídica, ou seja, ela tem que trabalhar, senão ela não ganha. E é isso, o Brasil ainda não tem a cultura do aleitamento materno, vem melhorando muito, tá, Regiane, nos últimos anos, melhorando muito, mas a gente ainda não tem essa cultura do aleitamento materno. Rosiane, essa organização qual você faz parte, tem alguns trabalhos nesse sentido também, na valorização da amamentação, de repente tentando incentivar as empresas para que elas também ajudem seus funcionários? Tem grandes recomendações para as mães quanto à informação, né, a abastecê-las de informação, e essa relação acaba sendo muito íntima da mãe com a empresa, de negociar isso com a empresa e de angariar ali os seus direitos. Porque, infelizmente, a gente tem até os 6 meses apenas pela legislação, 2 intervalos de meia hora para poder ordenhar no serviço. Sim.
e depois disso você não tem mais direito, você tem que fazer na hora do almoço ou uma escapadinha. E aí vai do bom senso também da empresa em nos apoiar, porque não leva mais do que 20 minutos para você ordenhar, é super rápido, mas infelizmente 99,9% das empresas não tem um espaço para que a gente possa ordenhar, e aí nos resta o banheiro. Que não dá. Que não é um ambiente não ideal. É um ambiente ideal. A gente sabe que tudo tem que estar bem limpinho, bem esterilizado. Ninguém come, ninguém almoça, janta no banheiro, né? As dicas para as mães são as seguintes: a gente adquire aquela bolsinha térmica, coloca gelo, leva para o serviço, procura uma sala de reunião que é pouco utilizada, um espaço que você consiga fazer isso com tranquilidade, né? Ordenha, a gente já leva esterilizado os potinhos, acopla nos potinhos e sensibiliza a empresa mesmo. Eu, por exemplo, consigo amamentar na hora do meu almoço, eu tenho os 2 intervalos, apesar dela já ter 11 meses para ordenhar, né? E aí, normalmente, você consegue sensibilizar a empresa, porque é bom para a empresa. Você vai ter uma mãe que o filho é menos doente, então ela vai precisar faltar menos em função disso. Uma mãe mais feliz, mais satisfeita, sentindo menos culpa, né? Por não conseguir cumprir o que ela gostaria de fazer. Uma funcionária motivada, vai produzir mais, né? Vai produzir muito mais. Uma funcionária motivada. Exatamente. Agradeço demais a presença de vocês. Vamos deixar o assunto sempre em aberto para que vocês voltem. A gente vai voltar a falar sobre isso, porque é realmente importante. E esse trabalho de conscientização, vocês sabem muito bem disso, é um trabalho de formiguinha. A gente vai fazendo aos pouquinhos, mas a gente chega lá com toda certeza, né? Quero agradecer então demais a Rosiane Domingues, mãe da Dandara, que esteve com a gente. Quer deixar algum contato da instituição, qual você faz parte? É o Matrice, é localizado facilmente no Facebook, nas redes sociais. Matrice. Tá certo. E também deixar um agradecimento especial ao Dr. Marcelo Rebscheid, pediatra do Hospital e Maternidade São Luís. Obrigada mesmo pela presença de vocês, viu? Muito obrigado. Até uma próxima. Obrigada. Ai, que delícia que é amamentar, gente. Olha, você sendo mãe, você que tá para chegar e o seu filhinho chegando pertinho aí daquele momento maravilhoso, você tendo a possibilidade, o físico colaborando, tendo tempo para isso também. Se não tiver tempo, dá um jeitinho, porque realmente é um momento maravilhoso. A Ana tá aqui, ó, concordando comigo também. A outra mãezona que também adorou esse momento. É uma troca de tudo que a gente pode dar de bom, de amoroso e de saúde para os filhos nesse momento, né?